Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto o filme de 1980, Fama, não é? Quer dizer, o título é igual, mas é mais giro dizer Fame, porque nos lembramos todos da canção cantada pela Irene Cara. O filme original de 1980, realizado pelo Alan Parker, que deu origem a uma série de televisão que passou várias vezes ao longo dos anos. Eu lembro-me de ver essa série, salvo erro, na RTP Memória, e também deu origem a um remake. Vamos falar disso porque tu, Filipe, viste o remake. Mas antes de partirmos para o filme, de fazer só aqui uma nota, porque eu tinha pensado em vários filmes para o Imperdoável e tenho uma lista de filmes possíveis para esta e outras temporadas próximas do Imperdoável, mas o facto desta segunda temporada ser feita muito mais em jeito de freestyle ajudou a que fizéssemos um episódio sobre este filme, porque eu não tinha pensado no Fame. E foi, nós falámos há umas horas e dissemos, hoje vamos gravar o Imperdoável, escolhem um filme. E eu estava a ver os filmes que tenho cá em casa e deparei-me com o DVD do Fame, que comprei na FNAC há uns anos, a 1,80€ para aí. E pensei que, de facto, este acho que é um bom Imperdoável, porque o filme foi muito célebre, deu origem a toda uma série, a um remake também, que deram muito que falar e foram muito populares. Eu, de facto, nunca tinha visto o filme, e tu também não, e por isso, de facto, faz sentido trazê-lo aqui ao Imperdoável. E pergunto também, porque tu viste o remake, se calhar não te lembras de muito do remake, porque já tem para aí 10 ou 15 anos nesta altura, mas do que tu te lembravas do remake e de ver agora o original, o que é que achaste, se consegues fazer alguma espécie de comparação mental ou não? Pois, é assim, eu vi o remake há muitos anos, para aí no meu 8º ano, portanto foi há alguns anos atrás. No cinema ou não? Não, em casa. Em casa. Okay. E na altura eu lembro-me de gostar muito da vibe do filme, ou seja, de aquilo me entusiasmar. Pronto, era um filme que me entusiasmava a querer sair e fazer coisas, porque era tanta adrenalina e tanta coisa a acontecer, era... Pronto, e depois todo o respirar artístico, estavam sempre a acontecer coisas, pessoas a dançar, a tocar, a representar, que aqui também sinto um bocadinho esse espírito, acho que acalma um bocadinho depois para o final, não é? Isso acaba por ficar mais reduzido, mas há muito essa azáfama, pronto. E eu lembrava-me desse sentimento que o filme me provocou. Mas realmente, pensando na história, eu não me consigo quase lembrar de nada da história. E vendo este filme, e eu não queria começar já por aqui, mas pronto, fiz esta pergunta e agora tenho que fazer esta parte. Porque eu sinto... Spoilers, é verdade. Quer dizer, quem já conhece este podcast sabe isto, mas pronto, pode ser que estejam a ouvir isto pela primeira vez. Estas conversas são feitas sempre depois do filme, portanto há spoilers, vão ver o filme ou rever e depois juntem-se. Conta. Pronto, porquê? Porque eu acho que o grande problema do filme é que ele é feito em episódios. Sim. O que faz com que depois... seja mais difícil nós ficarmos agarrados a estas personagens e a esta história, porque como é episódico, parece que se perde. E eu acho, não tenho a certeza porque é como digo, eu já não me lembro do filme, mas o que eu acho é que a razão porque eu não me lembro tão bem do filme, do remake que vi há uns anos, é porque também não fiquei com aquelas personagens, porque aquilo era episódico. E eu sinto que se calhar com o tempo me vai acontecer o mesmo com este filme. Posso estar enganada, daqui a um ano falaremos, mas acho que esse é o problema do filme. E agora, especialmente para o final, porque depois... Pronto, lá está, no início tens aquela azáfama toda e está tudo a acontecer e tu estás a querer estar com eles porque parece que de repente os sonhos deles se tornam os teus, não é? Tu também queres que... Estás mesmo com eles, queres que aquilo funcione, caramba, eles vão entrar e agora começa um mundo novo e não sei o quê. E pronto, depois essa chama vai-se perdendo e também se vai percebendo ao longo do tempo que se calhar aquilo não é assim tão cor-de-rosa, não é? Sim, e o embate com a realidade. Pronto, o que eu acho que está muito bem no filme, só que eu sinto é que se perde porque parece que os atos não têm consequências, porque é tudo tão rápido a fechar, tipo, olha, aqui tens um episódio de, olha, isto acontece assim, aquilo acontece assim, mas fecha, e depois nunca há uma conversa sobre aquilo, uma consequência sobre aquilo, e eu acho que isso depois faz com que a história
se perca porque não está unida, é o que eu sinto. Mas isso não é por... Eu acho... Eu gostei do filme e devo dizer que fiquei surpreendido porque estava à espera de uma coisa bem mais superficial e mais inspiradora do que o filme na verdade é. Acho que até tem umas pontas de cinismo e de um certo relato de como as coisas são infelizmente na realidade no showbiz, que é muito interessante. Mas eu acho que não é problema da estrutura episódica em si, porque acho que a estrutura episódica podia fazer deste filme um grande filme. O problema é que tu começas a ver o filme e pronto, quem se lembra do filme recorda certamente que nós acompanhamos estas personagens ao longo de todo o seu processo na escola, das audições até ao último quarto ano em que estão lá na escola. E o início do filme é muito engraçado e também foi isso que me chamou a atenção. É que é o início, todo o preâmbulo das audições do filme é muito assente na montagem. Certo. Ou seja, na intercalação entre as várias... Nas audições e no primeiro ano. Na intercalação entre as várias disciplinas e depois como tu fazes raccord entre as várias disciplinas e umas coisas colam com as outras. Completamente, isso foi das coisas que eu gostei mais no filme. Não me lembro se não me lembro mesmo se no remake eles também reproduziam isso dessa forma, mas as transições são incríveis, porque mesmo que seja só... Primeiro, eles fazem muito estarmos a ouvir a fala da cena a seguir, ainda estando na atual. E normalmente essa fala tem sempre alguma coisa a ver com o que nós... Ou seja, de forma metafórica, não é? Mas, por exemplo, estava-me a lembrar daquele episódio em que estão os rapazes a ver as raparigas com as mamas ao léu, que eu lembro-me que isso também existia no remake, disso deles estarem a ver, e depois começa-se a ouvir a professora dizer porque vocês têm que estar muito atentos a pormenores, e estão eles a ver as mamas, e portanto achei isso muito engraçado, e isso acontece muito, e sim, tens razão, acontece muito especialmente nas audições e no primeiro ano, porque também acho que são as alturas mais frenéticas, então há essa necessidade de estar sempre a acontecer mas coisas. O filme transmite muito bem essa energia, e também diz alguma coisa sobre o realizador, o Alan Parker, que eu estou longe de dizer que é um dos grandes realizadores da história do cinema, mas acho que tinha mais qualquer coisa do que a maior parte das pessoas lhe dão, mas isso já falaremos mais para o fim. Mas eu só queria dizer uma coisa, porque eu também gostei do filme e por isso é que eu não queria começar por esta parte que eu gostei menos no filme e que eu acho que tira alguma coisa ao filme, porque eu gostei do filme e ele fez-me sentir exatamente aquilo que eu me lembro de sentir quando vi o remake. Mas deixa-me só pegar no que tu estavas a dizer, só para fechar a minha ideia dos episódios. A questão é que o filme podia ser todo como a primeira parte e tu acompanhares aqueles episódios de uma forma quase documental. Certo. Mas o filme decide seguir algumas personagens em particular. Exatamente. O problema é que, para darem atenção às personagens, têm de extremar muito as suas situações, não é? Tens a tragédia do Ralph Garcia, de toda a cena de ele ter um fantasma a pairar sobre ele e os fantasmas reais da família dele, não é? Há ali uma história de a irmã dele ser violada, não é? Que é uma coisa... Pois, não se consegue perceber muito bem, ou seja, percebes que ela foi violentada, não de que maneira... O filme, por uma necessidade dramática, diria, de Hollywood convencional, precisa de extremar algumas coisas para tu te apegares a algumas personagens. Certo, mas acho que faz precisamente o contrário, porque o facto de extremar faz com que tu depois comeces a ver aquilo de fora e não de dentro da história, e depois é o que eu digo, não há consequência. Esse episódio acontece, ele chora muito, há uma aproximação maior entre ele e outra das personagens por causa desse acontecimento, mas isso acaba ali. Sim. Mas... E isso faz-me alguma confusão. Sim, no caso do Ralph Garcia acho que é porque ele é uma bomba relógio, não é? Tu sentes que ele é uma pessoa que está em constante... como é que se diz? Em contagem decrescente para explodir. Ok. E é engraçado ver essa cena e depois a cena... Nós estamos mesmo a dar o filme todo, porque é assim, faz parte. Mas mesmo a cena depois dele ir fazer o espetáculo stand-up e é um completo desastre, porque lá está, já não estão os amigos dele a assistir e ele achou que estava no top of the world. Sim, acho que é mais isso. E a coisa não lhe correu bem. Acho que é interessante o caráter explosivo dessa personagem. O meu problema é as pontas soltas que vão sendo deixadas por outras personagens e que depois não voltamos a elas quando eu acho que elas são o mais interessante do filme e o mais interessante do que o filme poderia dizer, que é o que é na verdade uma escola de artistas. Exato. Não é? E era aquilo que nós estávamos a comentar enquanto víamos o filme, que é uma escola de artistas não pode ser impor a um miúdo uma forma de fazer as coisas.
Uma das histórias mais interessantes para mim é a do miúdo que é um expert dos sintetizadores e da música eletrónica, e o professor, muito clássico de Exatamente. música, não consegue perceber a genialidade dele ou o potencial. Exatamente. E a questão é essa. E isso fez muito pensar na minha experiência pessoal de uma escola de música. Eu estive um ano no Instituto Gregoriano, para o ano faz 20 anos, portanto isto já prescreveu, mas eu odiei aquela experiência. A minha irmã não, a minha irmã fez lá 8 ou 9 anos de piano, portanto eu só consegui aguentar um ano e foi a ferros, porque era uma escola muito clássica, muito clássica no pior sentido do termo, e eu próprio também não fui feito para a música nesse Acho que tu contexto. estás a dizer no pior sentido do termo, porque acaba por ser conservador. Muito conservador, Pronto, sim. porque o clássico acho que não tem que ser isso. Sim, Não sim. é? Pronto, e essa é a parte má. Mas lá está, tu falas desse caso, que eu também acho que é um caso muito interessante para ser explorado, porque é isso, até mesmo na arte, que deveria ser uma coisa completamente livre, não é? Eu acho que a arte é isso, ou pelo menos deveria representar essa total liberdade, porque tu, para seres criativo, tens que ter total liberdade. Pronto. E aqui não há consequência nenhuma, aquilo não se tira nada daquela, não há nenhuma, não se tira nada, nenhuma moral naquela história, ou seja, há essa fricção entre ele e o professor, claramente, e é muito visível, especialmente no primeiro ano, e depois isso desaparece completamente. Sim, acho que o filme desvia-se, mas acaba por dar a resposta. Que Não vi. Quando o pai dele, o taxista, põe a música do Fame a tocar na rua e toda a gente adera àquilo, o filme está claramente a dizer que o miúdo está no caminho certo. Certo, mas ou seja... Mas sim, eles quiseram, porque lá está, era uma história menos sentimental, não é? A do Ralph Garcia é muito sentimental, a da Irene Cara, quando vai fazer o screen test, aquilo é muito... é um extremo. Que eu acho que essa cena também é muito interessante e também não voltares a ela, que é... Ou seja, tu viste, a cena é extremamente desconfortável, tu viste a miúda a passar por aquilo, mas ela... aparece no fim a cantar com os outros, mas ela vai ficar guardada para aquilo e tu não sabes como é que aquilo acabou. E isso também é interessante, ou seja, o filme fez-te seguir a personagem na pior das situações, mas não te viu a sair dela, portanto ficas a pensar, será que ela realmente saiu dali? O que é que aconteceu dali? E isso é também uma forma muito interessante, muito simplista, de certa maneira, de refletir sobre o showbiz. Certo, eu também concordo com isso. Mas é que, por exemplo, estavas a falar deste rapaz, mas este rapaz também tem uma relação com ela. Há claramente uma aproximação. Aliás, esta música que tu falas é ela que canta na música, e isso também se perde completamente no filme. Porque não há consequência nenhuma. Porque isto é o meu problema com os filmes de uma certa era que nós olhamos agora, e acho que até isso se sente mais nos filmes dos anos 80 do que dos filmes que estão para trás ou para a frente, que é esta concepção de que, como o miúdo era um bocado gordo e tinha um ar assim um bocado choninhas, nunca poderia namorar com a Irene Cara. Sim, e portanto eles resumem a história Ele não com... era gordo. Não, mas pronto, também não era fit, não era como o outro dançarino, não é? Tá Que bem. ela claramente estava de olho nele. E o problema é que eles fecham a história no sentido de, vá lá, espectadores, vocês sabem que isto nunca vai ser possível. Portanto, tens o pai dele a dizer a Irene Cara, epá, ele fica assim por tua causa. Hein? E ela diz, eu faço isso a toda a gente. E que é a resposta mais estúpida que eu já ouvi. E fecha ali. Porque é aquela coisa muito idiota, não é? Mas não faz sentido. E depois ela sai, agora que pegaste nesse momento, muito bem. Eles deixam-na na suposta casa dela, onde ela diz que vive, Sim, que é sim. todo um condomínio, não é? Ou, pronto, não sei se aquilo se chama condomínio, mas é daqueles prédios que têm um porteiro à porta. Sim. Pronto, claramente uma coisa rica E e ela chique. espera que eles saiam. E vai apanhar o metro. Sim. Também nunca... Para que é que foi aquilo? Sim. Ou seja, sim, está bem, eu percebo que é do género. Eles vão deixando sempre pequenas mensagens em cada um desses, lá está, episódios que vão acontecendo, não é? E com as diferentes personagens. Mas, ou seja, tu nunca te consegues apegar verdadeiramente com aquelas personagens porque é tudo muito volátil. E, por exemplo, depois tens no fim também a história da rapariga francesa que só aparece no segundo ano. Que se namora desse tal rapaz dançarino muito giro e não sei o quê,
e depois vês no final que ela ficou grávida dele e está a ir fazer um aborto. E essa parte eu gostei muito, todo um discurso, não sabes onde é que ela está, porque tens simplesmente uma cadeira, ela está sentada, está muito escura à volta, ela quase até parece que está num palco com uma luz a incidir sobre ela, e tem todo um discurso incrível e a emoção está toda lá, está tudo certo, e de repente vês a enfermeira, em resposta ao que ela está a dizer, a perguntar se ela vai pagar em cartão ou não sei o quê. Pronto, e aí percebe-se que é o aborto. E eu adoro isso, está super bem feito. Sim, mas ficas a pensar... Seja, mas lá está, é um episódio. E depois o gajo, episódio. salvo erro, o gajo aparece a ir atrás da professora que está no hospital. É depois disso. Sim. E tu ficas a pensar, então, mas, quer dizer... Isto aconteceu e não interessa, e ele já não está com ela. Porque eles queriam falar de uma coisa que é ela quer fazer tudo pelos seus sonhos, ela tem toda a carreira programada e ela vai fazer aquilo, aconteça o que acontecer. E portanto, tudo o que vier no caminho, neste caso era um filho, mas poderia ser outra coisa qualquer, ela vai superar isso. E lá está, não há consequências. E, por exemplo, esta eu acho que é a única história que acaba por fechar completamente, porque ele tem esta rivalidade com esta professora de inglês, porque é uma pessoa que vem de um gueto, que não sabe ler, pronto, porque também nunca lhe deram essa oportunidade, e aquilo é claramente algo que mexe com o ego dele, como é lógico, não é? Porque é uma coisa em que ele não é bom. Ao contrário da dança, em que ele mesmo nunca tendo estudos, ele é ótimo. Sim, porque ela tem aquela energia muito própria de quem nasceu para aquilo. Exatamente. E não é só de ser muito bom performer, ele precisa de fazer aquilo. Que acho que é isso que distingue para mim um grande artista de um bom artista. E ele consegue fazê-lo bem, nem bem, ele consegue fazê-lo muito bem e consegue chamar a atenção das pessoas, e as pessoas claramente param o que estão a fazer, e isso vê-se nas audições, eles param o que estão a fazer para vê-lo dançar, porque ele está a dizer qualquer coisa. E de repente depois tens a leitura, não é? Que é um ponto frágil dele e que ele não quer enfrentar. E isso também é uma história muito interessante. E portanto há essa rivalidade entre ele e a professora de inglês desde o início. E essa história para mim é a única no filme que acaba por fechar no final. Mas deixa-me só dizer que eu acho que há coisas que... Acho que é um misto. Há histórias que não são muito desenvolvidas porque houve ali problemas de guião, e há outras que acho que lá está, que o filme deixa umas pontas soltas mais para tu refletir sobre o assunto do que... Pronto. Certo. Mas, por exemplo, uma história que me fez muita confusão ser muito mal desenvolvida. A da miúda que quer muito... Que ela diz, todos são excêntricos e eu sou normal. Sim, Um artista tem de ser excêntrico. Super mal. Aquilo, ela fala daquilo, nunca mais se ouve o assunto, depois ela está a falar com a mãe a dizer que vai se chamar Dominique Dupont. Sim. E de repente ela está a ver uma exibição do Rocky Horror Picture Show e de repente percebe, eu posso assumir um papel e pronto, já sou freak como todos. E acho isso muito pouco... Porque, lá está, o filme aí poderia estar a dizer alguma coisa sobre aquilo que os miúdos acham que devem ser para serem determinada coisa. Ou seja, o que a sociedade impõe inconscientemente nas pessoas para dizer isto é um artista, isto é X, isto é Y, e isso fica muito pela rama também. Mas já agora dizer que a cena do Rocky Horror é um grande documentário sobre o efeito que o filme tinha nas pessoas e nestes midnight screenings. Por acaso estava a ver essa parte do filme e estava a pensar se teria existido uma coisa idêntica no remake, porque eu não me lembro verdadeiramente se houve ou o que é que eles utilizaram. O remake é moderno, não é? Eu sei, e eu acho que eles não... mesmo está ali a apanhar o final dos anos 70. Certo, mas ou seja, será que substituíram por alguma coisa? E fiquei a pensar o que é que... Porque claramente, a mim, do que eu me lembro, pronto, e posso estar enganada ou induzir em erro, mas eu acho que aquilo era... Ou seja, em termos de estrutura era exatamente igual. Fiquei com a sensação de que tinha muito mais momentos musicais, mas se calhar foi porque foram os que eu retive mais do remake, e então fiquei sempre com essa energia do filme, e se calhar também é igual a este e não tem assim tantos. Mas estava a pensar no qual é que teria sido o equivalente, porque eu acho que eles fizeram sempre assim equivalentes nos dois filmes. Pronto. Mas lá está, essa coisa de colocar as pessoas em caixinhas. Sim. Pronto. Lá está, é o que eu estava a dizer. A arte é sobre liberdade. E claramente ali numa escola de arte vemos claramente que essa liberdade muitas vezes não existe. Que eles não podem realmente... Ok, eu acho que tu tens sempre que conhecer as diferentes disciplinas de uma área, não digo o contrário, mas quer dizer,
claramente há uma em que tu és manifestamente melhor ou que tens manifestamente mais aptidão para, e é com isso que tu consegues passar alguma mensagem, e é isso que depois deve ser explorado, não é? Sim. E lá está, é o que eu digo, não há consequência aqui disso, porque essa parte do rapaz não é explorada. E isso não faz sentido. Sim. Num filme que quer mostrar o que é a arte e... Sim. Não sei, para mim não faz sentido. E lá está, tudo tem que se pôr as pessoas em caixinhas, e isto devia ser uma forma de mostrar que isso não faz sentido. Sim. E que não deveria ser assim. E não sei se consegue. Pois, porque... Lá está, isso também pode ser dilemas de produção. Vou investigar mais sobre o filme também para perceber isso, mas isto não é um podcast sobre trivia nem sobre bastidores de filmes, é mesmo para nós discutirmos sobre o que os filmes nos dizem. E sim, eu concordo contigo, mas há esse aspecto cínico do filme, é muito engraçado, porque, por exemplo, há aquele miúdo, não é, do 4º ano, que já tinha um contrato com a Liam Morris, ia fazer uns pilotos para a televisão, tinha a carreira toda lançada, e de repente 2 anos depois, ou 1 ano depois, eles encontram-no a servir às mesas no restaurante onde estão, e ele já está super desiludido, super amargurado, e é muito engraçado, porque o filme desde o início te quer pôr a ideia, e é isso que eu acho muito interessante no filme, é que não é aquela coisa destas pessoas são especiais e vocês vão concretizar os vossos sonhos. Não há isso. Não há aquela coisa American Idol de que se calhar o remake pode ter isso, não sei, eu não vi. Acho que não. Mas lá está, era muito importante, principalmente para a nossa geração e para a geração que vem depois da nossa, haver mais filmes assim, porque a nossa geração cresceu muito com a ideia que consegue ter tudo de mão beijada, muito talvez por culpa dos pais e etc. Mas acho que a geração a seguir ainda tem mais isso, essa coisa de podem acreditar, têm de acreditar no seu potencial e etc. Mas não podem achar que isso basta para conseguirem alguém na vida, e que a vida vai deixar muitas feridas e vai nos levar por caminhos que não estamos à espera e que podem ser bons, e que se calhar aquilo que nós sonhamos pode não ser o melhor para nós, e isso eu senti muito com muitos colegas que tive na faculdade e que tipo, viam o caminho deles numa direção e recusavam todas as direções que estavam ao lado, que se calhar eram muito mais interessantes, e isso também é uma coisa que eu fui tendo ao longo da vida, e acho que esse sentimento é muito importante teres, e o filme é muito interessante aí, mas lá está, deixa uma série de pontas soltas. E é isso que me chateia de tudo ter de ser muito extremado nos contrastes sociais. E eu estava à espera mesmo assim que fosse mais ainda. Mas pronto, tem de haver drama, tem de haver tragédia, horror. Depois também há a história do miúdo homossexual, não é? Que também é curiosa, mas no fim tu ficas a pensar se na verdade ele continua basicamente a não fazer bem a ele próprio por estar naquela escola, no meio daquelas pessoas. Porque se por um lado apoiam muito o lado único de cada um, como os artistas em potência que são, parece que ninguém o aceita exatamente por aquilo que ele é. Não sei, quer dizer, é estranho. O miúdo está sempre ali um bocado à margem de todos, a não ser daqueles dois, do Garci e da outra, que se tornam amigos mais próximos dele. Mesmo assim o Garci está sempre a insultá-lo, com faggot e etc. E pronto, é esquisito, mas eram os anos 80, não é? Lá está, acho que é outra história que não tem consequência nenhuma, e pareceu que era uma história só para fazer um check em ter alguém que é homossexual e que passou por ter que se aceitar a si próprio. Pronto, e não resulta. Sim. Acho que não resulta. Uma coisa que eu acho que resulta muito bem, que era o que tu tinhas falado, é esse tal rapaz que, passado 2 anos, não é? Que de repente tinha aquilo tudo pela frente, que nem... há um ponto muito importante, porque ele está a falar com esta personagem da rapariga, que era muito fascinada por ele, sim. Ele diz-me olá, e ele repara em mim, e eu sinto-me tão especial, e não sei o quê, e eles estão a falar, portanto, no primeiro ano dela e no quarto dele, quarto ano, não no quarto, eles estão na escola, numas escadas, e eles estão a falar um com o outro, ela está-lhe a dar os parabéns porque ele ganhou a bolsa, portanto, calculo que seja uma bolsa que seja dada ao melhor aluno, ao aluno que se destaque, e ele ganhou a bolsa. E ela depois diz, então o que é que vais fazer com a bolsa? Não sei o que, ele até diz, eu não vou usar a bolsa, porque eu já tenho, fui agora contactado por X agentes, que pelos vistos eram os agentes mais importantes. O Liam Morris é uma empresa muito importante nesse ramo.
E ele dizer que, portanto, eu fui contactado, portanto, vou começar a ser representado por eles e já tenho aqui umas reuniões com não sei quê, e nananã. E, portanto, ele até recusa a própria bolsa que tem porque, de repente, ele já é muito importante e vai fazer muita coisa. Sim. Pronto. E depois, lá está, 2 anos depois, vemo-o a servir às mesas num restaurante. E isso é muito interessante e isso foi muito bem conseguido. Pronto, porque é ali mesmo, e acho que ainda mais bem conseguido é porque é claramente na fase em que eles estão a começar a deixar de ter ilusões sobre onde é que estão e o que é que vai acontecer com eles, porque é no 3º ano deles. E o 3º ano acho que é o último ano que eles têm para conseguir sonhar, porque de repente tu vais para o 4º ano, que é o último ano, e tu aí já tens que começar a pensar: ok, eu agora já acabei isto, o que é que eu vou fazer a seguir? E o pensar o que é que se vai fazer a seguir é uma parte muito importante e é a parte em que tu começas a perceber que nem tudo é possível. Sim. E, portanto, é muito interessante esta personagem e este problema ser introduzido precisamente no 3º ano. Acho que foi na mousse mesmo. Está muito bem conseguida essa parte. E porque é sem dúvida aquele período que marca a transição de sonhar só já não conta, já não vale, ou seja, é preciso mais do que isso. O sonho só já não é suficiente. E isso é muito interessante e isso está muito bem conseguido. Pronto, acho que é isso. O filme tem coisas que consegue caracterizar muito bem e que consegue passar muito bem a mensagem. Há outras que acho que se perdem. Pois, é isso. Também achei piada a própria música Fame, não é? Que toda a gente conhece e Sim. acho que suplantou o próprio filme, porque Sim. acho que é daquelas músicas que até se calhar muita gente nem se lembra que faz parte deste filme. É uma parte da narrativa, isso achei piada. E achei muita piada ao pai do miúdo dos sintetizadores, porque Sim. claramente ele acredita no filho, apesar de não perceber que raio de música de ficção científica, como eles dizem, que o filho está a fazer. Mas é engraçado que este filme tem 44 anos, ou estreou há 44 anos, e parece-me que toda esta questão das escolas de artes continua a ser muito atual, não é? Quer dizer, eu não andei na Escola Superior de Teatro e Cinema, mas já ouvi muitas histórias elogiosas ou insultuosas à volta do método da Escola Superior de Teatro e Cinema. Já conheci alguns realizadores que andaram nessa escola e há uns que claramente se enquadram numa ideia clichê do aluno da escola de cinema que depois vai fazer cinema português, e estou a pôr aqui as aspas, e quem percebeu, quem sabe do que estou a falar percebe o que eu estou a dizer. E de facto parece que não mudou muita coisa, não é? Porque a escola devia ser um incentivo para explorar o teu potencial. Mas o que eu vejo aqui são aulas para testar os limites das pessoas. E não é a mesma coisa. Não. Por exemplo, é muito interessante a cena toda da miúda das aulas de dança, que a professora diz: tu foste um erro, não devias estar aqui, não te estás a esforçar. Mas ela diz: mas eu quero dançar, eu sempre quis dançar. Aliás, ela diz uma coisa mais interessante do que essa, que é: eu não quero ser a melhor, e eu acho que isso é incrível, é uma fala incrível e é muito poderosa. Ela diz: eu não quero ser a melhor, eu nunca quis ser a melhor, eu só quero dançar. Exato. Mas a questão é, há pessoas que vão dizer: a professora fez muito bem porque eles têm de ser os melhores. E tens que suar, que é uma coisa que ela também está constantemente a referir durante as aulas, que é: não estou a ver suor, não estou a ver suor. E ela diz: já vai, agora estou doente. Pronto, e isso é muito interessante, porque se tu não suares significa que tu não queres aquilo o suficiente. Sim. Sabes, esse filme, essa parte do filme faz-me lembrar um pouco agora que estamos a falar do Whiplash, porque o Whiplash, que já tem 10 anos nesta altura, o filme da bateria. Eu estava a pensar exatamente... Não, eu estava com este olhar, não era porque não tinha percebido que filme é que estavas a falar, foi porque eu pensei exatamente nesse filme quando estava a ver esta cena. Eu gostava muito de rever o filme agora, porque na altura fez muita impressão isso, que é... Eu vi-o há pouco tempo. O miúdo faz tudo até às últimas consequências, não é? Porque é assim que tem de ser, e o Charlie Parker foi assim, etc. E vês sangue, aquilo já não é só suor, é sangue, tu vês sangue a sair das mãos. Mas a mim faz-me tanta confusão, porque grande parte da arte, não é... Ou seja, a arte envolve trabalho, claro que sim, mas a arte tem de envolver
uma energia própria que tu exploras, que podem-te guiar a explorá-la, mas tem de haver uma coisa intrínseca a ti que é mais do que tudo isso. Por exemplo, o gajo da dança, não é? O tipo que não gosta, que não consegue ler, ele claramente tem uma energia que, mesmo que ele não tenha aulas, ele vai passar a vida a dançar, porque ele não consegue viver sem aquilo. Sim. E acho que é essa a diferença, e também voltando às escolas de artes e de música, etc., eu sempre vi muita gente nas escolas de música, e por a minha irmã estar no Instituto Gregoriano durante muitos anos, ia ver as audições. E tu claramente sentias a diferença entre os miúdos que eram bons executantes e aqueles que nasceram para aquilo. Tem uma paixão, sim. E aqueles com aulas ou sem aulas vão ter sempre qualquer coisa que tu tens de explorar, não é? Se és um professor, tu não podes deitar aquele diamante fora. Certo. Mas não me parece que eles estejam aqui muito interessados em explorar os diamantes. Mas esse filme que tu falas, é muito interessante falares nisso, porque não resulta, não é? Sim. O sangue não é suficiente. Sim. No final, aquilo não resulta. Sim, estamos a fazer spoilers do Whiplash também. Pois é. Não faz mal. Mas não é bem um spoiler, vão ver o filme, sim, que o filme vale bem a pena sabendo isto ou não. Sim, completamente indiferente. O filme tem tanta coisa. Mas é isso, ou seja, aquilo demonstra por A mais B, isto não funciona. Porque mesmo isto não é isto que te vai fazer chegar lá. E é muito engraçado essa cena com a professora, em que a professora lhe está a dizer: olha, vou-te tirar da turma, portanto tu não vais continuar. Foste um erro. Porque ela diz mesmo: então, mas eu passei nas audições, eu entrei na escola, eu consegui isto é uma vitória minha. E ela diz-lhe: foste um erro, às vezes acontece. E depois ela fica preocupada com a questão dos pais, não é? Que é aquela coisa que se pensa logo: o que é que eu vou dizer aos meus pais? E ela diz-lhes para eles me ligarem que eu explico. Pronto. E depois há uma coisa muito engraçada no metro, acho que essa cena também está muito bem, mas falando desta cena em específico, porque a professora, quando lhe fecha a porta, portanto, quando ela sai do gabinete já com a notícia, só diz, não sei se ela chega a dizer fuck, mas é tipo uma coisa merda. Sim. Não é? Tipo, o que é que eu fui fazer? Será que isto está realmente certo? Será que não havia nada para tirar dela? E eu acho que havia muita coisa para tirar dela. Sim. Porque é isso, ela tem uma paixão pela dança, e então se calhar ela não estava a ser, não quero dizer explorada, mas entusiasmada da forma certa. Sim, se calhar havia outra forma de fazer aquilo, e se calhar ela ia ser uma dançarina do caraças. Se calhar não é pô-la a dançar o Lago dos Cisnes ou outra coisa do Tchaikovsky, que ela vai ser uma grande dançarina, como o outro gajo dos sintetizadores não é tocar violino que ele vai revelar o seu potencial. Nem que vai ser um grande músico ou tornar-se um músico melhor por causa disso. E isso é muito engraçado, que é o facto de termos que fazer sempre as coisas da mesma forma, não é? Porque é assim que tem que ser, porque foi esta forma que foi instaurada. Quantas pessoas é que estamos a perder pelo caminho? Exato. Porque não estamos a adaptar as coisas para elas. Sim. E por isso é que eu acho que quando nós estamos neste tipo eu acho que em qualquer escola deveria ser assim, mas numa escola de artes ainda mais, que é, tu não podes ser um número. Exato. Tu tens que ser um nome, e tem que ser dada mesmo uma atenção muito especial a cada um. Por isso é que eu acho que as turmas devem ser muito reduzidas. Sim. Mas mesmo na escola, se nós formos olhar para isto, numa escola normal, entre muitas aspas, não é? Mas para o ensino, e especialmente em Portugal, que é a realidade que eu tenho, nós somos um número, não é? Porque tu tens Sim. turmas de 30 pessoas. Mas é isso que me faz confusão também, é que supostamente isto é uma escola pública, não é? Para ajudar pessoas que não têm... Porque a própria rapariga, uma das personagens principais, ela diz que está a concorrer para estar ali porque não tem dinheiro. Mas não estamos a falar, por exemplo, de uma escola privada de elite onde entram os melhores cães de corrida, e é muito engraçado a cena final, que musicalmente o filme tem cenas muito interessantes, se bem que toda a gente começar a dançar no meio da rua de repente, é claro que pronto, tem de haver um contexto muito específico para aquilo resultar, mas a cena final, simbolicamente eles estão a dizer quem é que se destacou daquela turma, não é? Estão uns no palco e depois de repente vês um coro de 40 ou 50 macacos que são claramente as pessoas que estiveram ali, mas agora vão trabalhar para os cafés. Não tinha pensado nisso assim, mas isso Mas isso acaba por ser sempre assim, porque... E a miúda que a atriz, não é, que queria ser excêntrica, também está no meio desse coro. Precisamente. E ela que não sabe cantar, não é? Eu achei muito engraçado a ironia de precisamente o exercício que ela faz no final é estar a cantar num coro. Exato. Quando a audição dela que foi cantar, ela era muito, muito má. Sim. Muito desafinada. Mas isso é um ponto interessante e isso acontece sempre, porque eu já estive em vários cursos de representação
E normalmente estes cursos envolvem sempre que haja um trabalho final, que é uma peça, pronto, é um exercício final, uma peça, uma apresentação. E quer dizer, tu tens sempre que escolher quem vai ser o principal e quem vai estar em papéis secundários, porque não é possível que todos sejam papéis principais, e portanto isso acaba sempre por ser uma forma de se dizer quem é que se destaca e quem é que não se destaca, não é? E isso é engraçado e é uma visão interessante. Outra coisa que eu queria dizer é que acho que realmente os momentos musicais estão muito bem integrados no filme, porque são uma mensagem em si, e tenho pena, porque nós vimos, pronto, o filme legendado, não é? E essas partes musicais não são legendadas, o que eu acho que não faz muito sentido, porque aquilo faz claramente parte da história, e se nós ouvirmos aquilo que eles estão a dizer nas músicas, é claramente a história daquelas personagens, e acho que não faz sentido não se traduzir, porque isto é um musical e, portanto, a parte da música faz parte do filme. Sim. É Mas, ridículo. infelizmente, em alguns filmes, em alguns há essa sensibilidade, para outros não. Até mesmo na televisão. Já vi musicais sem as canções legendadas na televisão. Não tem nexo nenhum. É uma coisa ridícula. E outra coisa que tu estavas a falar há bocado do pai daquele rapaz que faz música eletrónica, não é? Sim. Por acaso é engraçado porque nós não estamos a dizer os nomes de nenhuma das personagens, porque realmente elas são aquilo, os episódios que lhes acontecem. O Garci, como o nome dele também é uma situação. Sim. E ele Ralph muda o nome, Garci. sim. Mas é engraçado não ficarem os nomes, porque lá está, parece assim um livro do José Saramago, não é? O que interessa não são os nomes, Mas é engraçado, os acontecimentos em si. Mas é engraçado falares do Saramago, mas continua. Mas queria dizer que tu estavas a falar do pai dele e a dizer-lhe, e disseste isto e eu achei isso interessante, que foi, apesar dele não perceber o que o filho está a fazer, ele dá-lhe valor e quer mostrar que ele é bom às outras pessoas. E tu tens esse paralelismo com a mãe da rapariga, que canta incrivelmente mal, e é a mãe da rapariga que faz com que ela vá a esta audição e está lá fora a abrir constantemente a porta e a dizer coisas, a defender a filha. Não, ela vai fazer isto, e não, ela não vai representar porque ela não veio para aqui representar, ela veio para aqui cantar. E depois entra na sala e fica na sala. Sim. E a rapariga está a cantar mal que dói, que está toda a gente a olhar uns para os outros, porque ela diz mesmo... Porque ele diz assim, mas isto aqui é o departamento de teatro, isto é para representar, não é para cantar. E ela responde, mas quando ela canta, ela representa, é o drama, não é? Pronto, isto em inglês... E a mãe chora e baba ela e rainha. chora desalmadamente e depois está sempre com a câmara a marcar os grandes momentos da filha. E é realmente um paralelismo, porque ela não percebe a filha. Porque a filha também tem qualquer coisa, mas não é aquilo, mas ela fixou-se, se calhar porque também era os sonhos dele, porque eu acho que os pais depois vivem muito através dos filhos, e acho que este é um claro caso disso, ela está a viver através da filha. E portanto ela não está realmente a ver a filha, ela está a ver a imagem que criou da filha, que aquilo que a filha deve ser, e por isso vê-se essa revolta dela contra isso, não é? Porque de repente ela quer ser aquilo que ela é e não aquilo que a mãe fez dela a vida toda. E é engraçado encontrar esse paralelismo entre os dois pais, porque eles são muito diferentes nas formas, ou seja, ambos apoiam os filhos, entre aspas, mas se calhar um apoia da forma certa e a outra não. E uma acaba por se perder e o outro não é? E isso é engraçado também, não tinha pensado nisso até agora, até teres falado nisso, que também há essa história por trás dos pais e de como a família, os amigos, e pronto, e vê-se muito isso, não é? Porque nós conhecemos estas famílias todas, destas personagens, e como isso influencia o percurso que elas vão ter. Mas é engraçado, voltando só à história do miúdo dos sintetizadores, porque eu vejo, pronto, e nós falamos muitas vezes sobre isso, muitas vezes os pais querem fazer com que os filhos acreditem que podem ser tudo o que quiserem, que acho que é uma ideia errada de tu passares a uma criança, mas enfim. Mas este pai dá o apoio certo ao filho, de facto, porque ele claramente não é uma pessoa com grandes posses, não é? Ele é taxista. Ou seja, e isso também é interessante no filme, é de não haver aqui, exceto a miúda que tem origem francesa, não é? Que claramente é privilegiada, todos os outros vêm de meios muito... O homossexual que tem a mãe atriz e que também tem muito dinheiro, pronto, mas também não é muito explorado. Sim. E é curioso isso, ou seja, apesar de tudo, não é por causa das más circunstâncias ou das circunstâncias menos boas que aquele pai está que vai deixar de valorizar o filho. E essa ideia é muito forte, porque há muito aquela coisa de eu estou a fazer isto pelo teu bem, eu estou a fazer... E não, ele não...
põe isso ao filho. Ele diz tipo, pá, eu quando tinha a tua idade tinha uma namorada todos os dias. E vai vê-lo a tocar com ela, com a Irene Cara a cantar, e põe a cassete a dar no meio da rua. É tudo muito espontâneo. E transporta os instrumentos dele, porque pronto, Sim, ele leva sim. uma grande quantidade de instrumentos e é ele que está ali a levá-los para a audição no primeiro dia, e isso logo demonstra uma mensagem muito específica. Sim, não é? e claramente o miúdo estava certo, porque nós olhamos para esta música que ele faz hoje em dia e isto é totalmente aceitável e é muito engraçado porque ele reflete uma mudança que não era daquele tempo, mas era uma coisa sempre em progressão, com as várias tendências do rock, depois a new wave, o punk, etc., que era de facto um shift geracional, que depois, sei lá, nos anos 90 com o hip-hop e o grunge, e é muito engraçado que hoje nós olhamos para estas coisas que na altura eram escabrosas e são quase clássicas, não é? Quer dizer, os Beatles já têm 60 anos, o Fame já tem 40 anos, a pop já é velha. E hoje em dia a pop já é uma coisa mais aceita a nível académico e na altura não era. Mas é curioso, esse embate entre os alunos e os professores é curioso. E mesmo o professor de teatro, eu sinto que é um mau professor de teatro. Porque ele, pronto, faz lá os exercícios e tal, e depois pede aos alunos para revelarem a sua verdade. Epá, tudo bem. E mais? Onde é que, para Não sei. além disso, não é? Não sei se concordo contigo, porque eu acho que o mundo da representação depende muito de conheceres muito bem a ti próprio. E acho que vai muito para essa exploração de ti próprio e dos outros também. É um exercício de observação sempre. Mas repara, o Garci está ali a fazer uma cena, não é? E o professor diz, não estamos a ouvir as tuas palavras, dicção. E o Garci dizia muito bem. O James Dean, o Marlon Brando, o Montgomery Clift, ninguém percebia nada do que eles diziam. E é verdade, ele tem toda a razão. Não, sim, isso eu concordo contigo, mas pronto, ele está ali, ele tem que puxar por essas partes Claro, que fazem sim, parte sim. do exercício académico. Agora, claro que o que é importante num ator, mais do que perceberes o que é que ele está a dizer, é sentires o que ele te está a transmitir. Porque lá está, o cinema, o teatro, a arte em si é isso. A arte em si é isso. E, aliás, tu podes interpretar de uma forma completamente diferente do que aquele ator interpretou quando estudou para aquela personagem, e na mesma aquilo ter um significado para ti. Isso não é relevante se os significados são iguais. Por isso é que eu não gosto nada daquela coisa de tu perguntares o que é que isto significa para ti ou deixa de significar, porque isso não é nada relevante. O que é relevante é o que é que significou para ti, público. Sim. Porque isso é que é importante. Tiraste alguma coisa daqui, então eu fiz o meu trabalho. Mas mesmo que tu faças uma racionalização daquilo que sentiste, nunca vai ser exatamente aquilo que tu sentiste. Não. E depois o problema é esse, é que tu crias essa ideia e na tua memória tu vais-te pegar a uma ideia que tu racionalizaste, mas que se calhar não tem muito a ver com aquilo que tu realmente sentiste. Não, é isso. E lá está, eu lembro-me muito do que senti quando vi o remake deste filme. Lembro-me muito, e não me lembro da história, mas lembro-me que me senti do género, caramba, agora quero ir voar. Sim. Quero sair daqui, quero ir voar, quero fazer coisas, quero meter a mão na massa, quero experimentar. Porque me deu esse feeling. Este se calhar já não me deu tanto, porque eu senti-o mais... Pronto, é assim, tens que ser um bocadinho mais terra a terra, e se calhar sentiu mais dessa forma do que... Eu acho que o início serve para isso, não é? Aquela que é a energia da juventude. Nós ainda somos jovens, não é? Ainda vamos ser durante uns anos, supostamente. Da juventude ligada à ingenuidade da mesma. Eu acho Exato. que tem muito a ver com isso. Exato. Mas sabes que eu, na verdade, e pronto, eu não andei numa escola de artes, como tu sabes, e como se calhar alguns dos nossos ouvintes saberão, mas identifiquei muitas coisas desta relação escolar com a minha própria relação escolar, mais até com a universidade, porque eu fui para um curso que era o único curso para o qual eu queria ir, que era Ciências da Comunicação, e se não entrasse eu tinha posto na cabeça que não ia para a faculdade, ia trabalhar, fazer alguma coisa. Mas na altura eu fui para esse curso não achando que ia ser uma maravilha. Eu fui porque era o curso que me interessava, ponto final. E depois apanhei muitas desilusões, mais porque não estava à espera que fosse pior ainda. Já tinha pensado que era mau, mas não estava à espera que fosse pior ainda do que eu imaginei. E isto é o que de facto sempre me chocou na altura e ainda hoje, é a própria faculdade vender uma imagem de si própria que é claramente falsa para enganar os alunos. Eu lembro-me de estar no terceiro ano e haver um Open Day e eles dizerem aos alunos que havia protocolos com a SIC, com a TVI, com a RTP, uau, isto é incrível. E eu pensava, porra, mas nós nem temos uma rádio própria.
E continuam a não ter. Eu creio que até este dia a FCSH continua a não ter uma rádio própria. Ou se teve foi este ano ou no ano passado. E são coisas que me fazem muita confusão. Mas lá está, eu tinha uma vontade de fazer coisas, que acho que ainda tenho, e tinha uma energia para fazer coisas que na altura eu passava mais tempo fora da faculdade do que na faculdade a fazer essas coisas, e acho que foi ótimo, porque a própria faculdade eu senti que queria impor uma ideia das coisas. E dizer que tu tinhas de fazer as coisas de uma certa forma, e claro, quem fazia tinha 20, quem não fazia tinha 10. Epá, e eu honestamente não me arrependo de nada do que fiz. Eu sei que isto está a ficar muito pessoal. Não me arrependo de nada do que fiz, mas eu olho para estes miúdos no filme e penso, é aquilo que estavas a dizer há bocado. Quantos miúdos é que se desviam de um caminho que poderiam ter de amor às artes, de fazerem coisas, etc., porque alguém lhes diz tu não és bom o suficiente, ou tu não estás a fazer as coisas. A história do mundo tem milhares de casos assim, não é? De atores que foram a castings e as pessoas acharam que eles eram maus. O Fred Astaire que foi a um casting e disseram que ele dançava mais ou menos, quando ele é um dos grandes dançarinos, se não o grande dançarino da história do cinema. E isso é muito curioso, não é? Porque, ou seja, o próprio showbiz, e acho que isso o filme mostra muito bem, o próprio showbiz também tem a ver com o instinto de sobrevivência que tu tens de ter para acreditares em ti, não de uma forma... como é que é dizer? Sem sentido, não é? Tipo, não estares a achar que és mais do que aquilo que és, mas acreditares que podes ter algo para dizer e arriscares fazer isso. E é engraçado pegar nisto tudo e mencionar de Fugido ao Megalópolis do Coppola, que nós vimos há uns dias. Porque é um filme que claramente erra em muitas coisas, mas ele, contra tudo e contra todos, com o dinheiro dele, decidiu fazer o filme dele como ele queria. E é um testamento importante, acho eu, independentemente das pessoas gostarem ou não do filme, e eu tenho muita coisa a apontar ao filme, mas essa coisa dele foi contra o establishment e mostrou que era possível fazer coisas fora do establishment. E isso é muito importante, tu passares isso a qualquer pessoa, tenha 20 anos, tenha 50 anos, porque a vida não acaba, não é? Quer dizer, há um ator português que morreu há pouco tempo, o José Pinto, que algumas pessoas conhecem como o Salazar do Capitão Falcão e outros papéis, obviamente. Ele tornou-se ator depois dos 60, depois de se reformar numa companhia dos telefones, onde ele trabalhou, e foi ator até aos 90. E lá está, há uma segunda, uma terceira, uma quarta vida que todos nós podemos ter. Temos também é de aceitar que isso possa acontecer, não é? Mas é porque a sociedade é muito construída, as pessoas têm de ter todas o mesmo caminho, não é? Sim. Aos 20 encontras companhia, casas, lá para os finais dos 20, nos 30 tens filhos, agora, não é? Antigamente era mais para os 20 do que para os 30, mas vá, agora estamos nestes tempos modernos, é mais para os 30, até porque hoje em dia também só o facto de teres casa lá para os 40, 50, ou se calhar se um pai morrer e te deixar uma casa, porque de resto parece-me difícil, e portanto, mas ou seja, a sociedade já te está a dizer como é que tu tens que fazer as coisas e tens que ter este caminho, e agora mudar de vida aos 40, aos 50, aos 60, que ridículo. Claro que não, tu fizeste o teu caminho, tem que ser sempre o mesmo, tu nunca te podes reinventar, a sociedade não te permite que tu te reinventes, tu te reinventas. Sabes o que é que eles dizem? Que estás a ter uma crise de meia-idade. Pois, exato. E é assim que as pessoas são catalogadas. Coitadinho, olha ele com uma crise de meia-idade, agora despediu-se, já viste, tinha um emprego fixo, bom dinheiro e agora vai-se despedir. Exato. Pá, sim, despediu-se porque ele não era feliz. E caramba, se não estás aqui para ser feliz, estás aqui para fazer o quê? É isso. É isso. Para ganhar dinheiro, é isso que estás aqui para fazer? Não é, é que não é, isso é tão ridículo. E pronto, eu não quero tornar nisto uma coisa sobre o capitalismo. O capitalismo é bada mal. Ou estas estruturas todas, eu acho é que as pessoas têm que começar a pensar um bocadinho mais em si próprias, a conhecer-se um bocadinho melhor. Porque eu acho que há muita gente que não se conhece, porque há muita gente que não fala consigo próprio, porque isso é chamado de maluquinho. Mas as pessoas precisam de começar a falar consigo próprias, que é um problema. Hoje em dia, não falam consigo próprias, não conseguem estar sozinhas, não é? Porque se estão sozinhas e têm que começar a falar com elas próprias, elas têm medo. É aquele teste que fizeram, que puseram as pessoas numa sala sozinhas com os seus pensamentos e havia pessoas que apertavam o eletrochoque porque não conseguiam estar ali sozinhas com elas próprias. E isso é que é assustador. Isso é que é verdadeiramente assustador, porque as pessoas têm medo de estar sozinhas consigo próprias e, portanto... Isso demonstra bem que nós nunca vamos a lado nenhum assim. Sim. Não vamos, pronto, não vamos. E as pessoas mudam. Pronto, as pessoas mudam, as pessoas crescem. Há coisas que... É mesmo como o nosso paladar.
Nós, quando somos pequenos, gostamos de certas coisas e quando somos mais velhos deixamos de gostar e não gostamos de certas coisas e quando somos mais velhos passamos a gostar. O nosso paladar está constantemente a mudar. Portanto, quando tu dizes, eu não gosto disto, experimenta daqui a 5 anos, se calhar já gostas. Tens mesmo que experimentar outra vez porque tu não sabes o que é que vai acontecer. Porque às vezes formaste aquela ideia de eu não gosto disto e depois quando experimentas mais tarde ficas, mas porquê é que eu alguma vez disse que não gostava disto? Será que quando eu provei... Não, é porque o teu paladar está constantemente a mudar e tu estás constantemente a mudar e as coisas de que gostas estão constantemente a mudar e aquilo que fazia sentido para ti num dia, no dia a seguir já não faz. E não faz mal. Sim. Nós temos que começar a pôr isto na cabeça, é que não faz mal. Então não estás bem, aquilo já não funciona para ti, faz outra coisa. Há bocado estavas a falaste do Saramago e pronto, a minha memória de curto prazo está muito má, como tu sabes, e só agora me lembrei que eu queria pegar nisso para falar também de uma coisa que tem, de certa forma, a ver com este filme, e acho que é a primeira vez que Fame e Saramago são postos na mesma frase. Mas o Saramago também é um caso interessante de um tipo que descobriu a sua escrita já tarde. Ele começou a escrever com regularidade tarde e aquela escrita própria dele de escrever com os diálogos entre vírgulas, que tem um ritmo, não é? Quando uma pessoa entra nesse ritmo e percebe esse ritmo, acho que não consegue sair dele, porque é muito viciante. Os livros dele são muito viciantes. Ele também só descobriu isso às tantas. Foi com um livro levantado do chão que ele começou a escrever assim, porque disse: o livro estava-me a pedir isto. Assim. E de repente ele percebes, e lá está. E abriu a caixa. E isto faz-me lembrar, houve um podcast, um programa que a Antena 1 teve durante uns tempos, que era o Biblioteca Pública, que era apresentado pela Fernanda Almeida e, salvo erro, com a Dulce Maria Cardoso, o Afonso Reis Cabral e o Richard Zimler. E houve um episódio que eles falaram de um livro do Saramago, salvo erro foi o Todos os Nomes, mas não tenho a certeza, mas poderão verificar que o podcast está disponível e vale a pena ouvir. E é muito curioso ver a diferença entre as opiniões dos autores portugueses com o autor americano radicalizado em Portugal. Porque o Richard Zimmer dizia: isto se fosse nos Estados Unidos, este livro ia levar com um grande trabalho de edição, porque isto na América não se faz assim. Tem que ter uma estrutura, lá está. E etc, etc, etc. E depois penso na quantidade de autores que vão aparecendo que seguem essa estrutura, não é? E pensar que um Saramago noutro país nunca seria possível. E já viste o que era nós sermos privados de um Saramago? E por outro lado, sentir que quando leio um livro, como li há uns tempos, A Estrada Subterrânea do Colson Whitehead, que li muitos elogios, que é o Garcia Marques, que é o realismo mágico e não sei o quê, e achei que era um livro bastante competente, mas que nunca me entusiasmou muito. Porque seguia as regras todas. E, na verdade, não havia nada de especial naquela escrita. Mas é isso que sobressai. É tu fazeres uma coisa que vá dentro das regras e, se possível, fala dos temas prementes do momento. E, de facto, aquele livro fala da escravatura. As cenas sobre tortura de escravos são extremamente difíceis de ler pelo seu realismo, mas não porque a escrita é boa. É uma escrita muito funcional. E é isso que as pessoas querem. Querem que nós sejamos todos idiotas funcionais. Basicamente, e não... Que não pensemos, não é? É isso que tu... Eu acho engraçado porque tu disseste o que é que seria se nos tivessem privado de Saramago, e eu penso, quantos Saramagos é que já nos privaram? Isso é que é assustador, porque eu acho que de muitos, percebes? Eu acho que de muitos, em qualquer área. Sim, e se por um lado temos estes fenómenos literários que aparecem e que não têm qualquer sentido, não têm nada de interessante, e podia estar a mencionar aqui alguns, mas acho que já fui sincero demais neste episódio, não vou continuar por aí. Depois penso na quantidade de pessoas que têm algo para dizer e não entram num circuito, não conseguem. E eu também contra mim falo, porque trabalho numa rádio que supostamente lida muito com essas coisas, não é? E é isso, é difícil e pronto. E também sei que é difícil uma pessoa manter a energia e a convicção e quando está tudo contra ela. Sim, é muito frustrante. O Fame, de certa forma, fala disso. Sim. E... resiliência, fala disso, não é? Sim. Não é fácil manteres isso e lá está, se calhar aquele rapaz iludido com Hollywood de repente está a servir às mesas e ele até fala, mas eu tenho uma audição aqui, não sei o quê, mas quer dizer, ele claramente, aquela chama já se apagou. E acho que isso ainda é mais assustador na história da Irene Cara, que pronto, ela ganhou uma carreira com este filme e morreu muito nova, não é? Estava a ver há pouco que ela morreu há 2 anos, com 62 ou 63 anos. Ela vai fazer aquele test screening lá para o tipo que, pronto, é assim, aquilo
tinha red flags da cabeça aos pés, mas claramente ela estava iludida e porque era etc. uma oportunidade, não é? Ela ali estava a manipular a fraqueza dela, que é eu quero ser alguém. Mas, não é? mas lá está, e o filme não te mostra como aquela situação acabou e tu não sabes, e vais ter que... Ficas a pensar em mil e uma maneiras de como é que aquilo poderá ter acabado para o bem ou para o mal, desde a polícia apareceu, ou ela foi e fez pior e perdeu qualquer dignidade que tinha. E aí isso é muito interessante o filme deixar essa ponta solta, porque te deixa a refletir. Acho que se calhar não era o objetivo de um filme mainstream na altura fazer as pessoas refletirem muito sobre o assunto, mas acho que de certa forma o filme dá espaço a isso é muito interessante. Sim, pronto, e é um tema recorrente, não é? Porque isto é um problema e pronto, neste caso era mesmo um falso produtor ou realizador ou que raio é que ele se tivesse intitulado. Não era nada, era só um tipo que se aproveitava de almas inocentes. Mas isto acontece verdadeiramente na indústria, é um assunto que felizmente acho que está cada vez a ser mais falado, não é? Especialmente para as mulheres, porque infelizmente ainda continua a ser uma coisa, mas também acontece com homens, acredito. Sim. Mas pronto, as mulheres é diferente, não é? Porque tu estás a jogar com os sonhos delas e não sei o quê, parece que é mais fácil a manipulação, não é? E porque também se calhar há mais interesse em manipular este sexo do que o outro, mas pronto. Sim, porque advém de um mundo mais masculino do que feminino. Exatamente, os realizadores e os produtores, mas isto é uma coisa que felizmente agora é cada vez mais falada e há muitas pessoas que chegam à frente e contam as suas histórias, que se calhar por vergonha até agora não o tinham feito, porque depois também é difícil, não é? Tu dizes, eu caí nisto, não é? E porque depois quando tu estás numa situação de uma audição, é muito difícil tu conseguires discernir o que é que faz sentido tu fazeres e onde é que é o limite para tu parares e dizeres eu já não estou confortável com isto. Porque ele diz ali uma frase que eu acho que é uma coisa que é muito usada, que é então mas agora estás armada em menininha e deixaste de ser profissional, tu não eras uma profissional, não é? Porque parece que se tu começares a dizer que não, e eu não me sinto confortável a fazer isto, então já não és profissional, porque os profissionais andam aí e estão nus nas cenas dos filmes e fazem sexo uns com os outros, não é? Simulado, mas whatever, mas portanto expõem-se e não há problema nenhum, porque é que para ti isso é um problema, não é? E é muito difícil discernir onde é que fica essa linha. Sim. E onde é que nós podemos dizer, olha, eu não vou fazer porque eu neste momento já não estou confortável com isto. Sim. Porque tu de repente não queres dizer, então agora vou aqui ao pé de um grande profissional, porque muitas vezes são grandes nomes da indústria que por terem esse nome e por terem esse poder usam isso a seu favor e para aquilo que querem, não é? E isso é muito importante ser cada vez mais falado e deixar de haver esses tabus, porque não queremos mais pessoas nessas situações, mais mulheres nessas situações. Eu quero acreditar que isso esteja a mudar. Não é algo... O Me Too, de certa forma, ajudou a que essas situações fossem conhecidas, mas eu acho que essas denúncias já vêm um bocadinho antes disso. Eu lembro-me que a primeira vez que se falou mais a sério disso recentemente foi em 2013 ou 2014, com um filme que eu quero trazer ao Imperdoável, que é A Vida da Adele, com a Adele Exarchopoulos e a Léa Seydoux, que é baseado numa banda desenhada e é sobre uma relação lésbica entre duas miúdas. E o filme estreou em Cannes, acho que ganhou a Palma de Ouro, e houve uma conferência de imprensa que correu muito mal porque as atrizes denunciaram que o realizador foi longe demais e explorou a intimidade delas e etc. E aí foi a primeira vez em tempos recentes que eu ouvi disso disporem um realizador porque quis testar os limites e etc. E tenho muita curiosidade de ver o filme e nunca ouvi por falta de oportunidade e outras coisas se foram colocando. Mas eu quero mesmo acreditar que esse sistema esteja a mudar, que não seja... havia coisas horríveis, desde diretores de estúdios no Hollywood clássica que tinham quartos escondidos por fundos falsos para receberem as atrizes, ou os casting couches, ou por aí fora. E eu espero que isso esteja a mudar, como também espero que a relação das pessoas com a arte seja uma coisa muito mais orgânica e não uma coisa de competição, que eu acho que não faz sentido nenhum. Mas nós também somos muito levados para isso, desde o início, que é, tu tens que competir com quem está ao teu lado e tu tens que ser... Lá está, é o que a rapariga dizia, eu não quero ser a melhor. Porque é aquela coisa também, desde terem de competir por uma bolsa, não é? Para poderem continuar a estudar, até mais à frente terem de competir por um subsídio para poderem fazer um filme, ou entrarem numa companhia de teatro. E... Tu estás sempre a competir com a pessoa que está ao teu lado.
E isso e estraga, porque sabes, houve umas das últimas audições a que eu fui, gostei muito de lá estar, não pela audição em si, porque pronto, isso é sempre uma carga de nervos e, quer dizer, depois é bom expulsares aquilo que treinaste, não sei o quê, mas é sempre uma carga de nervos, é sempre um momento difícil. Mas tu, de repente, teres lá aquelas pessoas que estão a sentir o mesmo que tu, que estão exatamente na mesma posição que tu, portanto, estão fragilizadas, porque estão com medo, porque querem fazer o melhor, mas não sabem se é suficiente, e de repente tu sentires essa hombridade e toda a gente estar junta no mesmo e, olha, muita merda, tipo, tu levantas-te do teu lugar e aquela pessoa está a competir contigo, nós estamos as duas a fazer a audição para o mesmo trabalho, mas aquela pessoa diz-te, muita merda, porra, que esta merda te corra bem. E isso é muito bonito e eu gosto muito de sentir isso. Acho que não se sente sempre, acho que infelizmente ainda há muitos egos nesta área como em qualquer outra, só que nesta provoca outras coisas. Sim. Pronto. Mas quando tu não sentes isso, quando sentes, caramba, estas pessoas estão aqui todas para o mesmo, e pronto, isso também se calhar sente-se muito quando tu estás em audições com pessoas que também estão a começar do zero, portanto, que já não são atores feitos, se calhar sente-se mais porque ainda não construíram esse ego artístico. Mas isso é mesmo muito bom e eu senti muito bem e pensei, caramba, é aqui que eu gostava de estar sempre, é com estas pessoas que estão a querer ter o mesmo que eu, que estão a lutar pelo mesmo que eu e que querem ter uma voz e que têm alguma coisa para dizer. Eu não sei se cheguei a falar sobre isto aqui no Imperdoável, mas isso também me faz um pouco lembrar a minha experiência com o stand-up. Sim. Eu comecei a fazer stand-up em 2017 e até à pandemia fiz para aí, não sei, uma centena de espetáculos, pronto, fazer segmentos de 5, 7 minutos em vários espetáculos, e depois em 2019 comecei a apresentar espetáculos e a coisa, cheguei à pandemia e a coisa estava a correr relativamente bem, já ia fazer espetáculos fora de Lisboa e pagavam, a coisa estava a correr bem. Depois veio a pandemia e tudo parou. Eu tentei começar do zero uma vez, não gostei. Voltei a começar do zero em 2021, quando fui ao Comedy Club, e a coisa correu mais ou menos. Eu fiquei, ok. Foi mais para provar a mim próprio que ainda conseguia fazer aquilo do que propriamente para ser um arraso. E voltei a fazer stand-up este ano em inglês, há uns tempos, e a coisa também não correu mal de todo. Mas porquê é que eu não quis voltar a começar do zero? Porque aquela experiência que eu tive... quando voltei, meses depois de ter parado por causa da pandemia a fazer stand-up, foi horrível. Porque foi um ambiente que eu não gostei, as pessoas estavam ali a gozar, claramente uma parte do público foi trazida por um dos comediantes e estavam só a querer saber dele, não queriam saber de mais ninguém, e eu senti um ambiente muito opressivo. E eu fiquei a pensar, eu não quero voltar a ter de fazer o percurso tortuoso que fiz de 2017 até ao início de 2020 para voltar a estar onde estava, a ter espetáculos em que me estavam a pagar algum dinheiro. Porque é um mundo cheio de competição, cheio de pessoas idiotas, atrasados mentais completos. Alguns deles sabem quem são, porque eu já tive algumas conversas com essas pessoas e fui bastante on point. E porque lá está, eu ao início estava a fazer stand-up na Desportiva, pronto, porque era giro, ia aos open mics, e na altura a Bang organizava open mics nos cinemas City, Alvalade e Campo Pequeno, portanto eram ali ao pé, eu ia muitas vezes. Pá, eu no início estava mais pela cena de estar lá, e havia pessoas fixes que ia conhecendo, depois acabámos uma noite a jogar snooker não sei onde, e a falar da vida. Pá, e essa era a experiência que eu queria levar, mas depois de repente havia miúdos que estavam a projetar uma carreira, porque tinham visto comediantes X ou Y e queriam ser iguais, queriam ser famosos. Para já nenhum deles era espetacular, que é isso que eu acho, porque se tivessem muita graça, ao menos isso, mas nenhum deles era espetacular. Depois estavam focados num objetivo que, pronto, agora os anos passaram e a maior parte deles não o atingiu. Um ou outro atingiu, mas pronto, mais por sorte do que propriamente por talento. A sorte é um fator sempre importante. Sim, muito, muito importante. Eles dizem isso, não é? Ter um bom agente aqui no filme. Só que lá está, o desconforto que eu sentia ter de ir a muitos espetáculos que não correram bem, ou em que o público não era bom, ou não estava praticamente para ali virado, onde não houve um esforço, onde era uma palhaçada e etc. Eu pensei, eu não quero voltar a... Ou seja, pronto, eu fui fazer aquela vez em 2020, correu mal, pensei, nunca mais vou fazer stand-up. Na altura até fiz um post no Instagram a dizer isso. Foi nunca mais. Voltei um ano depois ao Comedy Club para tentar provar a mim próprio se ainda gostava de fazer aquilo.
E gostei de fazer aquilo. E pensei, ok, se calhar mais virado para o teatro do que para o stand-up, mas gostei. E este ano voltei a fazer isto, a convite do Daniel, não é? Que já esteve neste podcast, mas também por ser em inglês e era um desafio redobrado, e fazer um texto novo e etc. Mas lá está, quer dizer, uma pessoa tem de canalizar as suas energias, mas tem de perceber por si própria aquilo que vale de facto a pena despender essas energias e não estar focado num futuro ou numa carreira que se calhar não vai acontecer, não é? Sim, eu acho que Isto está demasiado pessoal e peço desculpa a quem nos ouve, mas precisava deitar isto cá para fora. Mas isto também é interessante perceber, porque se calhar este filme suscita isso, não é? Que olhares muito para ti, especialmente se estás ligado ao mundo das artes, mas eu acredito que até não estando, porque... Acho que é o aproximar dos 30. Isto também representa muita coisa que está mal na nossa sociedade e a forma como nós obrigamos que toda a gente tenha o mesmo caminho e na realidade toda a gente é diferente e portanto isso não faz sentido. E acho que ainda depois destes anos todos, em que já vivemos em sociedade há tantos anos, ainda não termos percebido isso, quer dizer, realmente, que evolução é que realmente nós temos? Não, é um bocadinho, pronto, difícil de perceber. Mas... é interessante o que tu estavas a dizer, de repente começares a olhar para pessoas que estavam claramente a visualizar uma carreira e que, portanto, aquilo era um passo no plano deles, não é? E é engraçado porque eu nunca fiz escola de representação no sentido de fazer aqueles cursos de 3 anos. Ou, como pronto, aqui no filme, não é? Como aqui no filme. Eu fiz cursos de curta duração. E o que isso implica é que muita gente está lá. Primeiro, há muitas pessoas que estão para experimentar, há muitas pessoas que estão como forma de quase terapêutica, portanto, nunca é para fazerem daquilo profissão, mas como uma forma de terapia, e realmente a representação nisso funciona muito bem, porque é o que eu te digo, é uma forma de conheceres a ti próprio e isso faz com que tu automaticamente conheças melhor o outro, porque estás realmente a ouvir e estás realmente a observar. E isso é muito interessante porque então eu nunca senti isso nos meus cursos, porque estávamos mesmo todos ali essencialmente para nos divertirmos. E eu tive muitos professores ao longo destes cursos que fiz, que eu estive em 3 escolas diferentes e portanto conheci muita gente diferente, que a primeira coisa que diziam era: diverte-te, mas estás a divertir-te, então diverte-te, porque isso nota-se. E é isso que faz que tu tenhas um bom trabalho. E por isso é que quando tu falavas desta coisa de mas será que é isto que funciona mesmo, estarmos a levar as pessoas ao limite, é isto que é preciso para tu te tornares um grande dançarino, um grande cantor? E realmente eu acho que não é. Agora, há coisas que eu acho que são importantes, por exemplo, na representação, e eu tinha uma professora que fazia muitos exercícios que era levar-nos à exaustão física e também psicológica, no sentido de tu tinhas de estar sempre a pensar em tanta coisa que tu a uma certa altura já estavas muito cansado e tu já não conseguias bem pensar no que é que estavas a dizer e de repente perceberes a partir desse ponto o que é que vem. E isso é muito engraçado. Mas lá está, eu não sinto que isso seja um levar-te à exaustão e um levar-te ao limite, a este limite que se sente aqui. É outra coisa. Isso é um exercício. E é um exercício muito importante em representação e por acaso é engraçado porque na entrevista que tu fizeste à Ana Guiomar, do Mesa para Dois, que já agora se não ouviram vão ouvir porque é muito interessante, ela fala disso, porque tu perguntas-lhe como é que é depois de estar quase 12 horas a gravar, não é? Das 8 da manhã às 8 da noite, ainda ir fazer uma peça, e ela fala disso, de repente estar tão cansado e é perceber o que é que vem daí. Porque tu de repente representas de uma forma muito mais visceral, muito mais natural, porque é aquilo que tu já tens dentro de ti que está a sair, tu não estás a pensar sobre isso, e é muito interessante perceberes o que é que acontece quando tu já não estás a pensar sobre isso. Mas isso é outra coisa, e de repente se calhar estamos a desviar muito deste assunto, mas acho que é importante percebermos o que é isto de chegar ao limite e o que é isto de fazer um exercício que vá provocar alguma coisa e que vá fazer com que tu conheças melhor os teus métodos e aquilo que funciona contigo. Sim. Porque, pronto, há muito esta coisa que se fala no método do ator, mas eu acho que os atores, sendo cada um, lá está, pessoas diferentes, têm que encontrar sempre a sua forma de fazer as coisas. E é isso que eu gostei também no facto de ter feito diferentes cursos com diferentes professores, às vezes das mesmas áreas, não é? Porque eu tive voz 3 vezes, tive corpo e movimento 3 vezes, e tudo com professores diferentes. E é engraçado ver como é que cada um deles trabalha. E de repente tu vais ali descobrindo, espera, então isto funciona melhor para mim aqui, e aqui funciona aquilo. E é isso que é importante, é descobrir-te. E o que eu sinto nestes cursos de 4 anos em que tu, se reparares, tens sempre o mesmo professor, não é? Sim. Só que tens o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, mas sempre com a mesma pessoa. Então, tu nunca conheces nenhuma realidade diferente daquela. E eu acho que isso não é bom. Porque não estás a explorar tudo. Porque lá está,
toda a gente é guiada da mesma forma e então aí somos rebanhos e rebanhos não pode haver rebanhos na arte, isso é ridículo, não pode haver. É por isso que depois tu vês filmes da escola de cinema e 80% são iguais uns aos outros, porque estão a ir às mesmas referências. E não há nada que diga, epá, eu estou a ver um filme daquela pessoa. Sim. Não, porque é tudo igual. Exato. E é engraçado, estavas a dizer, tens coisas novas para contar. E às vezes, pronto, no mundo em que nós vivemos hoje em dia, em que já aconteceu tanta coisa, já foi dita tanta coisa, se calhar já não há tanta coisa nova para dizer. Eu acho que ainda há algumas coisas, mas se calhar já não há uma panóplia assim tão grande. E eu acho que agora temos que nos virar um bocadinho para como é que dizemos as coisas. Sim. Temos uma forma diferente de dizer as coisas e nós estávamos a falar disto no outro dia, porque fomos ver uma peça de teatro, que eu não acho que não vale a pena mencionar o nome, mas a peça de teatro era tão clichê no sentido em que dizia aquilo que já toda a gente sabe, não há ali nada de novo, eles não estão a contar nada de novo, mas tudo bem nisso, o problema é que contam da mesma forma que já foi contado tantas vezes, e isso é que está mal naquela peça, e isso é que é desinteressante naquela peça, e é que te faz bufar o tempo todo, tipo, que já acabou, quanto mais... Porque, então, desculpa, mas tu não tens nada de novo para dizer, então não digas nada. Há de haver outra coisa, encontra qualquer coisa aí dentro que seja diferente, porque aquilo não é novo, e isso é importante. Esta conversa já vai muito longa, mas só dizer duas coisas. De facto, falar do stand-up aqui não é de todo repuscado, porque há um momento de stand-up no filme. Sim, era isso. Aliás, eu até achava que ias falar antes. Com o Ralph Garcia. Depois, voltando ao tema de um bom professor é aquele que tenta perceber o melhor do aluno e orientando-o para isso. Eu já te contei esta história. Eu há uns anos fui fazer um casting para teatro infantil. Pronto, só porque sim, claramente. E era preciso cantar, era um momento de representação e depois cantar. Pronto, eu fiz um momento de representação, peguei num poema que gosto muito, o José Gomes Ferreira, o Viver Sempre Também Cansa, fiz uma ceninha e depois cantei uma canção, acho, de Jorge Palma. Mal. Mas foi muito interessante e é isso também que eu acho curioso, é que 90% das pessoas que fazem casting se calhar não deviam fazer, porque não estão dispostas, é preciso ter muita paciência, acredito, mas faz parte. E a pessoa que me fez aquele casting, deixou-me uma marca incrível, porque claramente ele disse-me, olha, isto e isto, e depois disse uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, que é assim, a sua voz não é uma grande voz, mas você tem qualquer coisa, cante lá esta nota outra vez. E eu cantei este verso outra vez, eu cantei. E ele disse, está a ver, você tem qualquer coisa aí que acho que você devia ir fazer aulas de canto. Só por causa disso já vale a pena. E eu fiquei a pensar, porra, não é que eu tenha feito aulas de canto depois disso, mas fiquei a pensar, ok, houve uma pessoa que pegou numa coisa minha que eu nunca na vida iria notar. Estando certo ou errado, não é isso que interessa, mas fez-te ali pensar sobre ti de uma forma que tu nunca terias pensado. E acho que é isso que faz muita falta em todas as áreas. Haver pessoas que têm a disponibilidade para tentar perceber o que é que esta pessoa pode ter ou pode dar. Qual é o sumo, não é? O que é que devemos extrair dali? E lá está, isso acho que é aquilo que o filme nos quer dizer naquela cena da professora de dança com a rapariga, que é, não funciona, não está a ser feito isso e, portanto, vamos perder aqui uma rapariga. Sim. E não falámos da cena dela, que eu acho que é uma cena muito interessante, porque ela, depois de receber esta notícia de já não podes ser dançarina, basicamente a professora disse-lhe mesmo, mas vale dizer-te já do que daqui a uns anos. Eu fiquei, ok. E então ela de repente está no metro com colegas e os colegas estão muito animados ali naquela coisa de sempre a dançar e sempre a cantar e não sei o quê, e está-se a aproximar o metro e tu vês a rapariga consequentemente a aproximar-se cada vez mais. Cria-se todo um drama de que ela vai-se atirar, Sim, e está muito bem feito e está muito bem construído esse dramatismo. E de repente só se ouve os amigos dela que estavam lá, os colegas, a gritar porque percebem o que é que ela vai fazer e só se vê o metro a passar e tu não estás a ver o que é que realmente aconteceu, se ela caiu, se não caiu, e de repente ela simplesmente atirou as roupas dela de bailarina para a linha e disse, pronto, então vou para a área de teatro, se não posso estar em dança. Pronto, e isso também é muito engraçado, de repente aquela rapariga, e lá está, aí é que se vê que ela tem qualquer coisa, porque ela não se foi abaixo, ficou, não me deixas seguir por aqui, então eu vou por ali, mas eu vou conseguir qualquer coisa. E isso também é interessante e eles... Lá está, há muita coisa que se pode extrair dos episódios. Isto quase que parece os Maias, porque os Maias, eu não gostei... O Fame é os Maias. De repente, uma frase que ninguém disse foi também. Saramago, foi Maias, mas... essa de Queiroz, neste caso. Mas os Maias, eu não gostei do livro quando li a primeira vez.
A primeira e única. Mas não gostei do livro. Eu li o livro porque era aquela coisa que tínhamos que ler para a escola. E eu sempre gostei muito de ler. Para mim isso não era um problema. Mas parecia que ele não me tinha dito nada. E depois, nas aulas, já não sei como é que foi com vocês, mas nas aulas de português, aquilo era explorado por episódios. Lá está. O episódio da corrida de cavalos. Episódios da vida romântica, não é? O episódio da corrida de cavalos, o episódio do jantar, o episódio da toca, pronto. E de repente, aquele livro ganhou um significado para mim que eu passei a adorar o livro. Porque acho que tinha tanta coisa para sair daqueles episódios. E eu acho que se calhar esse filme também tem isso. Que é, não está muito bem unido, não é? Há coisas que já foram coladas um bocadinho com cuspo. Mas acho que cada episódio tem muito para se poder explorar. Sim, mas acho que é isso que é interessante e acho que este podcast também serve para isso, que é, às vezes não é preciso ser um grande filme, o que interessa é o que tu falas depois do filme. E de facto nós já vamos a mais de 1h10 a falar e há muita coisa para se falar aqui. Dizer só que eu nunca li Os Maias, porque eu dei a cidade e as serras, dei a cidade e as serras porque acho que pode ser um de 3 livros ou 4, é o Primo Basílio, Os Maias, O Crime do Padre Amaro e a Cidade e as Serras, e na altura a minha professora de português decidiu dar-nos a Cidade e as Serras, que eu acho que foi uma má ideia, porque claramente é um livro que tem de se ler com um ritmo e com uma disposição mental que uma leitura de escola não dá, porque tem de ser tudo a correr, não é? Tem de ser agora, ler este capítulo até não sei quando. E acho que Os Maias, se calhar, têm muito mais conteúdo por causa disso, mas por outro lado, safou-me o facto de eu poder ler Os Maias um dia destes, por gozo, e vou fazer, tenho o livro na minha cabeceira há muito tempo, na minha cabeceira não está aqui na estante, eu estou a ver lá à minha frente. E pronto, vou poder lê-lo um dia com o gozo e sem estar a embater de frente com uma escrita que eu não conheço, que era o que aconteceu com a Cidade e as Serras quando eu era mais novo. Deixa-me só dizer que o realizador deste filme, o Alan Parker, fez o The Wall, o filme à volta do álbum dos Pink Floyd, que tem vários momentos que são muito marcantes. Fez 2 filmes que eu vi contigo, o Angel Heart, que é com o Robert De Niro a ser Lucius Cypher, o demónio, e o Bugsy Malone, que é aquele musical muito estranho em que são os miúdos a fazerem de adultos. Lembras-te? Com a Jodie Foster muito nova. Sim. Ele fez esse filme também e fez mais 2 filmes que eu gosto muito, que acho que não é bom dizer-se que se gosta, mas pronto, também que se foda, que é o Midnight Express, o Expresso da Meia-Noite, que é baseado numa história verídica, mas não tem nada a ver com a história verídica de um tipo na prisão, e aquilo é muito intenso. E o Mississippi em Chamas, que tem o Gene Hackman e o Willem Dafoe ir a investigar um caso de assassínio no Alabama. E é um filme muito, muito intenso. Na altura marcou-me muito. Pronto, não sei o que é que acharia do filme se visse hoje. Se visse hoje, pois isto já estou bem. Dicção, exato. Mas são 2 filmes muito interessantes. E pronto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o filme. Acho que podíamos ficar aqui mais 1 hora a falar sobre. Porque lá está, acho que o filme, como. Pronto, e se calhar é uma coisa que agora vemos a posteriori, mas que tem este poder de fazer pensar muito sobre ti e sobre a tua vida. Não sei se. Acho que não é só connosco, acho que ele é capaz de ter esse poder com toda a gente. Pronto, nós também estamos ligados a este mundo das artes, de certa forma. Mas eu acho que mesmo para uma pessoa que não está tanto e que não viveu neste mundo, acho que consegue sempre tirar coisas daqui, e só por isso acho que já é um filme que vale a pena, e por isso é que eu digo que acho que podíamos estar aqui mais 1 hora a pegarem noutras coisas do filme e a descobrir coisas novas. Mas pronto, façam-no vocês agora. Descubram vocês agora. Ou redescubram, porque neste caso, se já ouviram e não viram o filme, levaram com o filme. Mas se calhar viram e depois não falaram sobre ele, e se calhar então perderam o que ele tinha para dizer. Sim, eu acho o que é curioso neste podcast, e percebi na primeira temporada que algumas pessoas fizeram assim, foi: ok, eles vão falar deste filme, vou ver o filme para depois também, porque é isso, eu gosto muito desta coisa da conversa depois do filme. E claramente este filme tem, pronto, diz-nos mais, provavelmente por causa do que estavas a dizer, por estarmos envolvidos um bocado nestas áreas, mas acho que sim, tem mais, é more than meets the eye, não é? Como se costuma dizer. É o caso do Fame, mas não vou ver o remake. Acho que fico bem só com este. Porque acho que o remake não acrescenta, não faz de forma diferente, não é? Portanto, é só para ter uma imagem mais bonita. Sim. E não sei se tem realmente mais momentos musicais, mas eu lembro-me
parecia que tinha mais musical, Sim. ou seja, havia realmente muitas cenas em que de repente havia Eu música. lembro-me não que sei a o quê. versão do Fame desse remake na altura tocou nas RFMs da Sim, vida o e verão eu- inteiro, lembro-me bem E disso. eu adorava essa música. Sim, Tinha no meu também. telemóvel. E por acaso gosto dessa versão, acho que é uma Tá boa gira, tá versão. gira, sim, sim. Ahm, Essa também não é má. Não, esta é um clássico pop. Mas é isso, pronto. Então ficamos por aqui, não é? Parece que sim. Então vá, olha. Vai para casa, cuidado com a chuva e até à próxima. Até à próxima.